Então é isso, para você que nos acompanha, começa agora o Rádio TV News Conversas Atuais. Lembramos que o Conversas Atuais também está disponível nas redes sociais da Unifenas, pelo podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. Eu sou Everton Marques e o nosso entrevistado de hoje é o professor Samuel Bueno. Seja bem-vindo, professor Samuel. Everton, muito obrigado. Pessoal que também está aqui acompanhando a mesa, é uma honra estar mais uma vez aqui contribuindo com a difusão do conhecimento e, de certa maneira, esclarecendo as dúvidas do pessoal que acompanha a gente por aí. Mais uma vez, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E acompanhando nessa mesa, então, de conversa, de bate-papo, Léo Castro, da Rádio Atenas. Muito obrigado novamente, né? Compondo a bancada aqui do Pode Falar. É sempre muito interessante. Estou muito ansioso para mais um papo bem mais do que interessante. Hoje eu vou esclarecer muitas dúvidas que eu tenho também com relação a esse tema importantíssimo. Com certeza. E eu nem iniciei falando do tema, né? Que será tecnologia e relações interpessoais. Não é isso, Marco Antônio? É isso aí. Professor Samuel, seja bem-vindo. Léo, mais uma vez. Everton. É isso mesmo. A gente vai falar, na era digital, a tecnologia transformou profundamente a maneira como nos relacionamos. Antes restritas ao mundo físico, as interações interpessoais agora se estendem ao ambiente virtual. Falaremos como a tecnologia molda nossas conexões, os desafios que enfrentamos e como podemos equilibrar o mundo digital com o mundo real. Perfeito. Professor Samuel, vamos então lhe apresentar de uma forma mais formal para que as pessoas possam conhecer um pouco melhor. O professor Samuel Bueno, ele é graduado em Psicologia na Unifenas, ele também tem uma graduação em Filosofia pela Unifeg. Dentre umas de suas especializações, nós podemos destacar que ele é especialista em Psicologia Analítica pela Unifenas, atua como psicólogo clínico, não só em Alfenas, né, Samuel? Hoje no Brasil. No mundo. No mundo, já que hoje a psicologia também trabalha a questão de forma remotamente. Ele é autor do livro Provocações, Recordações de Encontros com o Mundo. Profundo. Ministra capacitações e palestras nas áreas de saúde pública, saúde mental, educação e desenvolvimento do capital humano, desenvolvimento de projetos nas áreas de gestão e desenvolvimento do capital humano também. Isso mesmo. Então este é o nosso breve currículo do professor Samuel, que obviamente é algo bem extenso. Não é isso, professor? A gente, à medida que a carreira vai se desenrolando, né, a gente começa a perceber novas possibilidades de agir, e nesse mundo de hoje, quanto mais capacitado, não tem como a gente parar, né? A educação continuada é algo que faz parte do desafio de qualquer um que entra no mundo profissional, né? Então a gente procura agregar um pouco de conhecimento aqui, um pouco de conhecimento ali, o que vai gabaritando a gente a atuar em frentes diferentes, mas todas ligadas aos relacionamentos humanos, ao cuidar do ser humano, né? Eu acho que o viés que corta todo o meu ramo profissional é cuidar do ser humano, né? Seja nas várias áreas possíveis, né? Cuidar do ser humano, tudo a ver com o tema de hoje. Então eu já adianto e vou pedir para a nossa técnica, o Tato e o Ronaldo, poder liberar um vídeo que contextualiza muito bem o que nós vamos estar falando aqui hoje. Vamos lá. Não é isso? Eu acho que é interessante a gente falar dessas questões tecnologia e relações interpessoais. Vamos ver o vídeo, pessoal da técnica. E só para ilustrar quem nos acompanha apenas no áudio, o vídeo ele tem uma duração de 2 minutos e meio. E retrata uma mulher em meio a outras pessoas no elevador que estão focadas em seus celulares e sequer observam umas às outras. Ela chega na sua casa, percebendo essa falta de interação com as pessoas, ela decide colocar uma mesa de jantar no corredor, entre os apartamentos. E aos poucos as pessoas começam a se interagir, algo realmente que mostra um pouco do que nós vivemos hoje. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain.
but for everyone. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that they're just shooting along. What the world needs now is love, sweet love. Esse vídeo já diz muito, né, professor? Ele é impactante, né? Profundo, inclusive. Né? E Muito. retrata bastante o que a gente tem. Vivido, Né? né? Ele acaba se tornando Exatamente. estereótipo dos tempos que a gente tem vivido, né? A nível Verdade. relacional. E é isso, né? O que significa uma boa vida diante de tudo isso que a gente viu? Olha, se a gente for pegar uma noção mais filosófica, a vida boa é aquela vida prenhe de sentido. Né? Mas hoje a gente não consegue pensar uma vida estruturada, numa vida de relações humanas, sem a presença tecnológica. Né? Então, a tecnologia hoje ela está no centro, né? Os meios de comunicação, a microeletrônica, a eletrônica, né? a forma digitalizada de se viver, isso está no centro das relações humanas. E quando você, retomando aqui a sua pergunta, né, a gente pensa no que é ter uma vida boa, uma vida feliz, uma vida com felicidade, seria uma vida em que, apesar dessa nova estruturação humana, a gente consegue não encontrar um sentido para viver. Mas hoje o nosso desafio é atribuir sentidos para existir. E eu coloquei sentidos no plural propositalmente, porque hoje a gente não consegue mais, até tendo em vista, olhando lá nos anos 70, nos anos 80, que a pessoa tinha um único sentido de vida. Hoje não. O nosso desafio para viver bem, né, para encontrar uma felicidade, é atribuir vários sentidos para a nossa existência. Não encontrar, não esperar o sentido chegar até nós. O desafio é atribuir sentidos para a existência. Esse distanciamento das pessoas tem tornado as relações humanas cada vez mais impessoais e superficiais. A nossa geração que está aqui sente uma certa dificuldade, sente um certo estranhamento com isso. Daí vem a questão da maturidade para a gente conseguir enxergar isso e também do nosso processo de autoconhecimento, de perceber que o mundo está mudando e que o status quo ele tem se transformado. Mas o curioso é que, por exemplo, convivendo com pessoas de gerações mais novas, eles já não sentem essa queixa. Porque eles já cresceram imersos nesse mundo relacional mais superficial e mais simples, mais impessoalizado. Então, hoje, a geração Alpha, né, a geração Z, eles têm uma facilidade maior de manter o trabalho home office, aquela questão de trabalho de equipe, por exemplo, que nós talvez sentimos mais necessidade para eles, isso é um pouco mais natural. O namoro virtual, relações mais virtualizadas, já estão inseridas no mundo contemporâneo deles, né? Mas, por exemplo, eu tenho pacientes na Europa, eu tenho pacientes em Dubai, Na Europa. né? Isso. E isso aproximou, né? Hoje a psicologia, né, que é a minha área principal, geograficamente, as fronteiras hoje não existem mais. Né? A gente está ressignificando a ideia de fronteira. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão. As pessoas próximas têm o distanciamento tem acontecido. E cada vez mais os teóricos, né, principalmente da sociologia, eles têm percebido que esse distanciamento das pessoas tem tornado as relações humanas cada vez mais impessoais e superficiais. A nossa geração que está aqui sente uma certa dificuldade, sente um certo estranhamento com isso. Daí vem a questão da maturidade para a gente conseguir enxergar isso e também do nosso processo de autoconhecimento, de perceber que o mundo está mudando e que o status quo ele tem se transformado. Mas o curioso é que, por exemplo, convivendo com pessoas de gerações mais novas, eles já não sentem essa queixa. Porque eles já cresceram imersos nesse mundo relacional mais superficial e mais simples, mais impessoalizado. Então, hoje, a geração Alpha, né, a geração Z, eles têm uma facilidade maior de manter o trabalho home office, aquela questão de trabalho de equipe, por exemplo, que nós talvez sentimos mais necessidade para eles, isso é um pouco mais natural. O namoro virtual, relações mais virtualizadas, já estão inseridas no mundo contemporâneo deles, né? O que para nós já demanda uma maturidade e um autoconhecimento. Emocionalmente. Porque hoje as crianças elas já crescem, né? Como você mesmo disse, professor, imersas já no mundo tecnológico. Sim. Para nós, para a geração que não está, né, adequando, né, não cresceu junto com essa tecnologia, Sim. pode afetar de uma maneira emocional, o psicológico, ocasionar uma depressão ou algo, pode ter relação no futuro? Um uso excessivo dessas relações interpessoais à distância? Como isso pode afetar
essas relações para a pessoa em si? Olha, você usou aí, se pode afetar. Sim. A gente pode até converter essa maneira de olhar, porque tem afetado. Perfeito. Tem afetado. Sim. As queixas, a gente conversa nos nossos grupos de estudo, a gente tem conversado muito de como que as queixas têm aumentado com relação a esse tópico que você está levantando, né? Sim. Os relacionamentos, eles têm ficado muito, muito ocos, muito superficiais e Frios, né? frios, inclusive, Uhum. frios, é verdade. E a carência afetiva, né? O mundo, o relacionamento, as relações concretas, elas têm sido esvaziadas. E isso tem trazido para as pessoas uma necessidade muito de se adequar. As pessoas têm feito um esforço danado para tentar pertencer a alguma comunidade, pertencer a alguma tribo, por exemplo. E isso demanda investimento psíquico, né? Traz um certo sofrimento, traz um certo grau de ansiedade. Pessoas que talvez não conseguem mais, por exemplo, pessoas queixam-se da solidão. Né? Hoje, O vídeo retrata essa questão da retrata solidão. isso, né? Sim. Inclusive, as pessoas mais da geração Y, da geração X, né? Isso mesmo, Y e X, tem queixado de uma solidão existencial por conta dessa dificuldade de, eu fiquei sozinho, mas para me relacionar tem sido dificultoso. Isso, na sua primeira fala, você falou justamente sobre isso. Para essa geração, a alfa, Uhum, é algo comum, né? sim. Mas até que ponto, já até respondendo às Uhum. vezes a própria questão que o Léo formulou, né? Isso vai formar uma geração de pessoas mais distantes? Isso é bom para a humanidade? A gente cai em 2 pontos aqui, Everton. Não é uma geração mais distante, porque distante concretamente, no mundo real, talvez mais distantes, mas eles são mais conectados. É a palavra, inclusive, que a sociologia tem utilizado. A gente não se relaciona mais com as pessoas. As gerações atuais, elas se conectam. Né? E por que que o verbo conectar ele faz mais sentido? Porque relacionar-se pressupõe que para desligar essa relação, esse vínculo, é um pouco mais difícil, porque o vínculo ele é mais tonificado. Conectar-se, usando o exemplo aqui do microfone, você pega e desconecta. Então, os contatos eles são mais líquidos, eles são mais simples, né? Eles são mais superficiais. E é uma geração que cresceu e está lidando com isso. Eu me surpreendo muito com a forma como que, falando de relacionamentos amorosos, como que os termos de namoro, por exemplo, essa geração lida. Né? É assim, muito Termina simples. por WhatsApp, É muito simples e às vezes Famosos. aquilo que para nós muitas vezes é incompreensível, para essa geração que está vindo é mais natural, mais naturalizado. Né? E aí, a gente cai na tua pergunta, né? Isso é perigoso ou não? A gente ainda não consegue mensurar os efeitos práticos disso, né? A médio, longo prazo, como que a sociedade vai viver, né? O Brasil ele é um pouco atípico, até porque nós, em vista da média nacional, a gente consome mais tecnologia, a gente tem mais um uso de tela do que outros países, né? Isso as pesquisas trazem para nós. Mas o Umberto Eco, que é um pensador italiano, que escreveu Tem o Nome da Rosa, né? Aquele que virou filme, inclusive. Hoje é um seriado. Um seriado? Hoje tem um seriado. Ó, que bacana, eu não sabia. Tem, existe um seriado hoje. Ele, olhando para a sociedade, ele diz que a gente tem que olhar, a gente pode olhar para o que está acontecendo a partir de 2 pontos de vista. Eles chamam de apocalípticos ou os integrados. Os apocalípticos são aqueles que olham para o que está acontecendo de modo mais trágico e percebem assim, o mundo está caminhando para um momento mais sombrio. Os integrados vão olhar que, apesar de estar acontecendo isso, é possível encontrar algo de positivo e pedagógico no que está acontecendo. Né? Eu, muitas vezes, fico até por trabalhar muito com as questões da alma humana, com o sofrimento humano, eu tendo a olhar e falar assim, a gente está caindo, às vezes, num lugar mais sombrio. Mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer também que a gente tem ganhos, né? Vamos trazer aqui fazer uma comparação, né? A gente olha muito a gente vê muitas queixas de mães, né, de famílias, né? Nossa, porque o celular está estragando a vida das pessoas, o celular está estragando, ali o celular no filme, né? Nossa. Mas é importante a gente fazer um exercício, por exemplo, o que aconteceu no Brasil a partir dos anos 70 com a massificação do uso de televisão nas casas. As casas não tinham televisão. E quando a televisão começou a fazer parte da vida das pessoas, o que virou o centro das famílias? A televisão. Tanto que o centro da sala era o quê? A televisão. Então a gente está vivendo a televisão vai ficando ociosa e agora é a vez do celular. A família, ela sentava para escutar o rádio. Isso. As rádios novelas. A rádio novela, isso mesmo. Então depois veio a televisão. Veio a televisão para ocupar esse lugar na vida, né? Hoje as pessoas estão mais tristes com isso. E reflete também na vida profissional da pessoa dentro das empresas, né? As pessoas, como que as pessoas podem fazer
Porque aqui nós trabalhamos no meio de comunicação, então a gente sempre está conversando um com o outro, às vezes a gente percebe quando um está chateado, outro está chateado, a gente conversa, a gente dá risada, a gente dá conselhos para as pessoas desenvolverem dentro do trabalho, dentro da empresa. Como que ela pode fazer? Então, Marcos, até meados ali dos anos 90, dos anos 2000, a gente avaliava um bom ambiente de trabalho a partir das habilidades técnicas, né? Que na teoria, né, eu trabalho com isso aqui na universidade, que é o que a gente chama de hard skills. Principalmente com a inteligência artificial, até que foi o tema do outro podcast, as competências técnicas, elas vão ficando em defasagem porque tem a tecnologia que a substitui. Hoje, demanda-se nos grupos de trabalho, inclusive tem acontecido muitos estudos porque essa é uma queixa real no mundo do trabalho, de que as habilidades interpessoais vão superar as habilidades técnicas para desenvolver equipes de trabalho. Então, treinamentos de liderança, né, e treinamentos de habilidades interpessoais, que a gente chama de soft skills, elas são imprescindíveis hoje. Porque o treinamento de liderança vai fazer, por exemplo, você perceber como que, por exemplo, no ambiente aqui, eu percebo que tem várias gerações trabalhando juntas, né? O que cada geração tem de positivo e tem de limitante. O que cada, né? E isso porque a partir do momento que a gente compreende, aprende, isso já diminui os conflitos naturais em toda a organização. Então, eu vejo 2 pontos, retomando aqui. O treinamento de lideranças e o estímulo ao desenvolvimento de habilidades interpessoais, de como comunicação, como trabalho em equipe, né? É o que se fala hoje, né? Se contrata um currículo e se demite a pessoa. É isso mesmo. Não é E faz muito Sim, sentido. Porque não importa se você é um excelente profissional tecnicamente, mas Sim. você não sabe se relacionar. E Não isso é saber se relacionar. decisivo, porque a gente não pode ser ingênuo aqui, romântico, de pensar que as organizações elas visam lucro, elas visam produtividade. É o trabalho, por exemplo, nessas habilidades interpessoais, a gente faz um trabalho de aprender a identificar e lidar com frustrações dentro do ambiente de trabalho. Né? Porque hoje as metas elas mudam constantemente e se a gente não tiver uma plasticidade, né? O mercado de trabalho hoje demanda isso, uma plasticidade para poder lidar, para poder estar ali no dia a dia, né? Então, quanto mais flexível e aberto nós tivermos para esse mundo, né, menor a possibilidade de sofrimento ali. Né? Família profissional, família em casa. Uhum. Quando a gente fala da tecnologia, o Marco deu o exemplo lá no início dos celulares, existe alguma pesquisa hoje que mostra um aumento, por exemplo, de pessoas depressivas justamente por se isolarem? Quando você me pergunta se existem pesquisas nesse sentido, eu não tenho conhecimento. A pesquisa que eu estava dando uma olhada recentemente, ela foi feita nos Estados Unidos, ela foi feita com jovens e com jovens adultos. E a pesquisa trata a respeito do sentimento de solidão desses jovens nos grupos de jovens, feito pela Universidade da Califórnia, salvo engano, e desses jovens no ambiente familiar e no ambiente acadêmico. Então, onde há sentimento de solidão, há sentimento de tristeza e uma possibilidade de famílias mais deprimidas. Né? Mas tudo tem a ver também com o fato, por exemplo, de se a família se adaptou àquele modelo, né, como o vídeo traz ali, todo mundo chegou, cada um está fazendo uma coisa, se a família se adaptou e aquilo ali não produz um certo sofrimento, é uma família que tem um relacionamento superficial, mas que, funcionalmente falando, ela está mudando. Né? Falando do meu ponto de vista, eu não consigo viver num ambiente totalmente tecnológico. Né? Até pensando, por exemplo, assim, você chega em casa e tem lá o aparelhinho, você fala com o aparelho liga lá na Rádio Atenas, por exemplo, ligar na Rádio Atenas, né? Eu sinto a necessidade de chegar e procurar a Rádio Atenas no dial ainda, né? Mas, partindo desse estudo, né, te respondendo, Everton, sim, se tem um sentimento de solidão embutido, a possibilidade de um entristecimento e de um humor deprimido e de uma família adoecida, ela é real. Sim. Professor, e você acha que tem relação com o hábito? Porque o hábito está muito ligado a isso. Sim. Há uma possibilidade também de converter esse hábito, porque o que eu consigo sentir, né, que pessoas que estão ao meu redor, que acordam, o primeiro passo é ir pegar o celular. Isso, é ter essa relação interpessoal ali nos stories, no Instagram, no Twitter, sim, entendeu? Sempre na primeira hora do dia já a primeira coisa, no final do dia a mesma coisa, na hora do almoço, qualquer tipo de brecha que a pessoa tem, o hábito dela é pegar aquele celular para poder tentar ter essa relação interpessoal, né, na rede social, que não há nada de mal, mas em excesso pode ser prejudicial, né? Dá para poder converter esse hábito? Sim,
falando de desenvolvimento humano, a gente só não consegue muito converter o fato de que a morte é real. Vai ser do mais De tarde. restante, a gente certeza que a gente tem, né? É muita coisa Mas, que a gente não muda. Né, quando a gente pensa, por enquanto, né, a gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo. Né? Do jeito que vai as coisas, né? Colocar no pendrive a mente e vai continuar. Mas olhando para isso que você está trazendo, né? Essa pesquisa que eu citei agora há pouco, ela traz um adjetivo, ela chama essa geração aí de nação dopamina, Uhum. sabe? Porque é viciante, é um vício. E é uma explosão de... É uma explosão de dopamina que é o Tanto que sistema. tem lugares que tem clínicas de reabilitação para as pessoas que estão tão viciadas em redes sociais que não conseguem se desligar mais. Tem sido um fato constante, a gente escuta nas clínicas e nos consultórios, assim, a gente tem que fazer um desmame das crianças que estão com excesso de tela, porque se você tirar de uma vez, é como se estivesse tirando, por exemplo, a nicotina de um fumante, né? A reação, o sistema dopaminérgico do nosso cérebro, ele é muito bom, ele é importantíssimo, né? Mas tem uma relação. Isso traz um estímulo, traz uma dopamina. Por quê? Eu nunca vi ninguém viciado em, por exemplo, em jiló. Porque jiló é algo amargo. Ou em boldo, né? Chá de boldo. Já viu alguém? Não, porque ele não ativa o sistema dopaminérgico do nosso cérebro. O celular, ele tem esse componente. Tanto que tem alguns estudos da sociologia que já falam que o celular, eles chamam de gadgets, né? Eles já estão como se fosse uma extensão da nossa mão. Tanto que quando a gente esquece o celular em casa, parece que está faltando uma parte do nosso corpo, né? Então, quando você pergunta se tem como mudar a modificação, tem como. É possível a gente modificar os hábitos. Só que para modificar, a gente precisa de 3 componentes. Primeiro, perceber o quanto que é importante modificar esse hábito, né? Segundo, acreditar que é possível modificar esse hábito. E terceiro, ter o desejo de modificar esse hábito. Porque eu posso achar que eu preciso, eu posso ver que é possível, mas se eu não querer, isso não vai acontecer. Quando que a gente consegue identificar que é hora de pedir ajuda? Isso aí é uma questão até um pouco delicada, porque muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa apontando para a gente. Né? Porque a gente está tão envolvido ali com a situação que muitas vezes a gente fica com esse ponto cego e não consegue perceber mais. Porém, é importante, para além de ter uma pessoa nos apontando, situando, olha, para você ver, né? Tem os próprios aparelhos hoje tem ali um dispositivo que mostra quanto tempo que a gente está usando, né? Mas além de tudo, a gente tem que perceber o quanto que está comprometendo o nosso funcionamento a nível de trabalho e o nosso funcionamento relacional. Se aquilo ali está colaborando para que eu me isole, então isso já está deixando de ser funcional. Então é o momento de ligar o alerta. Fazer-se esse questionamento, esse auto-questionamento constantemente, ele é decisivo para a nossa saúde mental. Recentemente eu tive uma experiência interessante usando um desses aplicativos de inteligência artificial, no qual a gente tira o dia para bater um papo, e o aplicativo em determinado momento disse para mim, está na hora de dar uma pausa. O próprio aplicativo, ou seja, as empresas hoje de tecnologia, elas já percebem isso também. Nós nos dedicamos muito tempo à tecnologia, que é preciso a gente distanciar um pouco para ter esse relacionamento familiar. Ou seja, é uma observação das empresas que, obviamente, os psicólogos já vêm falando há muito tempo. Sim, e é muito curioso, porque isso faz muito sentido, de que, olhando para aquela questão dos apocalípticos e dos integrados, né? É uma ferramenta que, o martelo é uma ferramenta, serve para quê? Para pregar um prego. Se você não souber usar o martelo, você vai martelar o dedo, né? Então, tem a possibilidade da gente usar esses aplicativos, as redes sociais, para poder também trazer qualidade de vida para a gente. E benefícios. Né? Por exemplo, eu tenho um que me avisa assim, ó, tá na hora de você tomar água, porque eu trabalho muito sentado, e tá na hora de você levantar um pouco. Ter esses momentos de desconexão, além de proporcionar relações mais concretas, mais aprofundadas, também é um indicador de busca por saúde mental e qualidade de vida. Me trouxe um incômodo, uma fala sua anterior, porque nós já conversamos sobre vários aspectos, mas me trouxe um incômodo quando você disse que a geração de hoje, como ela já é uma geração conectada, para ela isso é algo natural. Para nós que somos de outra geração, isso é um problema. Então, o problema é meu, mas não é para ele. E aí, como que a gente consegue coexistir de forma que a gente possa chegar a uma humanidade diferente do que hoje, para nós que somos uma geração mais antiga, é tão complexa e já para eles não? É o desafio da coexistência. A gente entender que
o mundo tem mudado de uma... Meu pai tem uma fala que ele, da percepção dele, que o mundo muda de 15 em 15 anos, né? Hoje a gente percebe que não é assim mais. O mundo está mudando de 5 em 5, de 3 em 3 anos, as coisas têm mudado muito, né? A gente pega, por exemplo, até o quanto que a inteligência artificial tem facilitado a nossa vida. 2 anos atrás a gente tinha muito mais trabalho para poder fazer algumas coisas, né? O Everton, é o desafio da coexistência. E aí vem a questão de compreender que o outro, ele tem potencialidades e ele também tem limitantes, né? E pedir isso também, né? Tem uma música que fala disso, que todos nós temos dores e delícias. A nossa geração tem dores e delícias, e as outras gerações também têm dores e delícias. Então, coexistir pressupõe também ver as delícias, mas também sentir alguns espetar, né? Um espeto ali das dores das outras gerações. E eu percebo que esse é quando a gente fala de relações humanas, hoje o desafio é a da coexistência. Tanto que é uma palavra que tem ficado cada vez mais crescente, mais presente no debate público, que é a questão do etarismo, que é o preconceito relacionado às faixas etárias. E muitas vezes a gente acha que não, são só as gerações mais novas que têm dificuldade de conviver com as gerações mais velhas. Não, o etarismo ele compreende a dificuldade de conviver com outra geração. A gente naturalmente tem um preconceito com relação às outras tribos. Isso é biológico, isso é desenvolvimental no ser humano, né? É o desafio de coexistir com as dores e delícias da outra pessoa. E o filósofo? O que o filósofo diria hoje dessa relação tecnologia e relações interpessoais? Como filósofo, exercitar um pouco mais o coração, exercitar um pouco mais a alma, né? E olhar que existe vida offline. A gente precisa dessa vida offline para poder existir e também coexistir de forma saudável e de forma que possa produzir uma vida boa. O Aristóteles, ele dizia que a meta da nossa vida é buscar a felicidade. Aí perguntaram para ele, mas o que é felicidade para você, né, Aristóteles? Aí ele pega lá no seu livro e ele gasta um tempo pão do livro lá tentando explicar, mas ele diz que a pessoa virtuosa é aquela que está no caminho do meio, né? Então, os excessos produzem vícios, né? Então, eu creio que olhar um pouco mais para a vida offline pode conduzir a uma vida boa, uma vida melhor, porque senão a gente vai caminhar muito de um lado, e caminhar de um lado a possibilidade de adoecimento ela acontece. Sim, até inclusive, eu não sei se foi ele que fez essa indagação, eu não lembro, mas na faculdade de Direito aqui na Unifenas também a gente abordou um pouco, que cita também sobre a liberdade com relação a essas coisas, porque ele, eu não lembro se foi ele mesmo, mas um sujeito livre é um sujeito que consegue controlar seus desejos, isso mesmo, correto? Que consegue controlar essas redes sociais, essas outras coisas, e tem um pouco de ligação com a felicidade. É isso mesmo, você o professor disse, ele falava, né? Que quem não... que os animais, eles não são livres. E os animais são tendentes a viver no vício. Exatamente. Né? Nós temos... Ele fala que para ser feliz a gente tem que usar a melhor parte do que a gente tem, que é o discernimento. Né? Então, é isso mesmo. Perfeito. O discernimento hoje está carente. Superar os desejos, liberdade só existe no nosso... Muito difícil. Mas todos conseguiremos. Com certeza. Falar de liberdade é algo bem complexo. A liberdade hoje está em não apenas desejar, mas saber desejar. Sim. Saber desejar. Perfeitamente. Professor, já estamos chegando ao nosso finalzinho desse podcast. Infelizmente, o nosso bate-papo é sempre muito rápido. Podcast, não, com certeza. Porque a temática, ela é muito abrangente. Muito ampla, né? Aqui nós falamos de vários saberes ao mesmo tempo, né? Exatamente. E há outros questionamentos que a gente pode fluir muito mais. Liberdade é 3 horas, muito importante. Segurando. Eu acho que esse conceito de liberdade é um conceito interessante também que a gente pode trabalhar, né? Porque fala muito dessa questão dos desejos mesmo. Que nos prende, né? E nos torna escravos. Totalmente. Aí você compra, meia hora depois, já enjoei, passou. Passou. Já é. Aí já entra em outra esfera, que é o consumismo, né? Mas tá vendo? Viu, o filme é bem abrangente. Aí o Schopenhauer falava pra gente que a gente oscila entre o desejo de possuir e o tédio de já ter possuído. Prefiramos ser estoicos. É o caminho, né? Quando ficar alegre, não ficar alegre demais, porque a vida tem momentos de alegria, e quando se entristecer, não se entristecer muito, porque a vida também tem momentos de tristeza. É o ensinamento estoico, tá vendo? Ensinamento estoico. Professor Léo, mais algum questionamento? Somente agradecer a presença do professor também, agradecer ao Marco, também você, Everton, e até a próxima. Espero contar com vocês aqui novamente, né, em mais um Pode Falar. Valeu! E antes de passar para o Marco Antônio, professor, uma pergunta que eu e o Léo tínhamos conversado lá no início. Informalmente, e que eu acho que cabe
não é? Sim. Existem verdades absolutas? Nossa, esse é um problema que a filosofia tem 26 séculos, é um problema que ela tenta responder até hoje, sabe? Tem aqueles que defendem que são os dogmáticos, que acreditam que existe uma verdade, e tem aqueles que são os céticos, que acreditam que é impossível a gente pensar, né? O Ocidente, ele caminha muito na lógica de que a verdade, ela é transitória. Ela é transitória, e cada momento histórico pede uma verdade para aquele momento histórico. Né? E eu creio muito nessa possibilidade, porque aquilo que era fato e verdadeiro nos anos 70 já não é mais hoje. Né? Então, eu creio, foi o Friedrich Hegel, né, que falava que a verdade ela é histórica, então ela acompanha os momentos históricos. Eu prefiro olhar por esse ponto de vista, um terceiro ponto de vista, inclusive. Professor, foi um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Seremos sempre gratos pela sua presença. E eu já falei para vocês nos bastidores, vocês não convidam, vocês intimam. Para mim é um prazer, eu gosto muito de estar aqui com vocês, né? Eu gosto muito. Aqui é um ambiente que eu gosto muito mesmo de estar. Uma mensagem final para quem estiver nos acompanhando em relação a essa questão da tecnologia e das relações. Uma frase que ela não é minha, inclusive, ela é muito repetida, mas eu creio que ela não ficaria gasta, né? A vida ela é muito curta para ser vivida de modo pequeno. Né, que a gente possa cada vez mais viver a vida de modo grandioso. Até bíblico isso, né? Viver de modo abundante. Né? Eu acho que é uma reflexão, uma sugestão de reflexão que fica aqui para quem nos acompanhou durante esse bate-papo aqui. Perfeito. Marco Antônio Bastos. Já fica o convite para o próximo. Né? Convite muito, aceito. Né, Léo? Demais. É muito bom a gente falar sobre isso e que as pessoas consigam, né, capturar um pouquinho daquilo que a gente conversou. Eu aprendi muito aqui e vou levar esse conhecimento. Quero agradecer, Léo, professor, eu agradeço também pela atenção. Eu que agradeço. Everton, obrigado e até a próxima. E as pessoas que tiverem alguma dúvida, acessem as redes sociais da TV Alfenas, da Unifenas, né? @Unifenas, @TV Alfenas. Deixe os questionamentos que para o próximo podcast a gente vai falar, né? Trazer essas questões e passar para o professor. Eu acho que o resumo de hoje é gratidão. Gratidão por tanto saber em tão pouco tempo. Até o próximo Rádio TV News.